Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que Deus o abençoe a cada um de nós na tarde de hoje para mais um aprendizado dos ensinamentos do Mestre Jesus. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos a Deus, a Jesus, à equipe espiritual dessa casa amiga e também ao convite carinhoso que a gente sempre recebe. Então é com muito prazer, muita alegria que aqui nos encontramos. Mágoa como origem de doenças. É um tema bem convidativo a cada um de nós para fazermos uma reflexão nessa questão da mágoa. A mágoa, como propriamente já está dizendo, é um causador das nossas enfermidades físicas, materiais. Porque o ser pensante, que somos nós, espíritos, nós carregamos conosco as nossas dificuldades ainda, que estão muito latentes, de vidas passadas e também dessa, porque ainda não conseguimos nos desvencilhar dessas situações, por falta do conhecimento. Porque quando nós buscamos o conhecimento das causas das nossas enfermidades, seja de ordem espiritual ou material, nós vamos entender melhor e vamos procurar melhor sair de certas amarras, certas situações que nós mesmos acarretamos para nós mesmos. Na maioria das vezes, estamos tomando o nosso próprio veneno sem nos dar conta do que estamos fazendo, achando que os nossos ressentimentos, as nossas amarguras, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, ele prevalece na maioria das vezes muito mais forte. Tudo isso é originado pela falta do conhecimento. Quando nós temos o conhecimento e educamos as nossas emoções, nós começamos a nos libertar dessas dificuldades que carregamos. Na questão da mágoa, ela nos traz enfermidade de duas ordens. Primeiro, a espiritual. A espiritual porque nós nos sentimos essas criaturas infelizes e isso nos traz amargura, tristeza, decepção, e nos leva a um estado depressivo, um estado agressivo muitas vezes. Não dormimos direito, não comemos direito, é porque alguém nos disse alguma coisa que nos prejudicou. Alguém falou ou ouviram que alguém falou algo de nós. E aí fica remoendo aquela situação, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano, e até mesmo durante toda a sua encarnação, até o seu desencarne. Leva para a espiritualidade esses problemas graves que vai trazer grandes conflitos no lado espiritual. Consequentemente, estes problemas espirituais refletem como efeito no corpo físico material. Porque na realidade não existem doenças, e sim doentes. Nós, espíritos ainda enfermos, no processo evolutivo, acarretamos essas enfermidades e automaticamente, pelo efeito natural, ação e reação, causa e efeito, reflete
no corpo físico material, que é o instrumento de trabalho do Espírito. Essa roupagem que nós estamos. Por isso que mundos superiores, quando nós vamos nos libertando gradativamente deste apego, dessas coisas da matéria, dessas anomalias, nós chegamos a um ponto que nem o nosso corpo perispiritual se faz mais necessário. E vamos sim aí atingir a nossa plenitude, que está muito longe. Mas para isso, nós temos que trabalhar em nós. Essa melhora depende de cada um de nós. Que amamos aos nossos inimigos está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pagar o mal com o bem. Aí já está uma grande resposta para nós no Evangelho segundo o Espiritismo. Pagar o mal com o bem. Através do quê? Do perdão. Quando Pedro se aproxima de Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, aquele que me ofende? 7 vezes? E Jesus respondeu para ele: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes cada ofensa. E aí está a grande dificuldade. Quando alguém nos feriu o coração do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, seja de alguma coisa que foi injusta que nós achamos, ou injusta, seja um amigo, seja um ente querido da família, seja quem for, logo em seguida, esse coração fica ferido, como uma farpa que está mostrando ali na imagem. Aquele coração fica sangrando por tempos, por semanas, por dias, por séculos, até o seu desencarne, como comentamos. E o que é que nós ganhamos com isso? Nada. Absolutamente nada. Só enfermidades que geram no corpo físico material, que hoje já é provado pela ciência, no nosso psiquismo, e que nos traz sequelas graves no nosso físico material, gerando câncer e tantas outras enfermidades graves, de acordo com o nosso organismo, na parte mais sensível, ela é atingida. Então, por isso, essa libertação através do perdão que Jesus vem trazer para nós, nos trouxe para que nós amadurecêssemos, para que nós crescêssemos, que amasse o nosso inimigo. Mas esse amar o nosso inimigo não significa dizer andar de braços dados como um amigo, mas é não desejar o mal, esquecer. Tem muitos que dizem: olha, eu perdoei, mas que não apareça mais na minha frente. Então não perdoou, né? Desejar o bem. Se ele me prejudicou, o problema é dele. Faça um exame de consciência. Por que será que aquela ofensa, aquela palavra mal colocada naquele momento, às vezes indevida, impensável, por um ente querido, pelo um amigo, pelo pai ou pela mãe, ou nós mesmos ofendemos os nossos pais,
o irmão, em tantas situações, será que não merece uma reflexão? Merece, tudo merece. Então ali é o nosso grande desafio, aonde nós podemos parar, pensar, analisar, para não acarretar mais sofrimentos na nossa vida. André Luiz nos diz que se é possível hipnotizar a mente humana, com mais propriedade operar-se-á magnetização das células para determinados efeitos no seu ajustamento. O que é que ele está dizendo com isso? Se é possível hipnotizar as células, num caso de uma hipnose, com mais facilidade hipnotizamos no sentido contrário para as coisas negativas ou positivas. Se nós atuar sobre o pensamento bom, nós estamos trabalhando essas células para uma melhora na nossa vida. Seja uma enfermidade que temos no nosso organismo, se nós pensar, eu vou ficar bom, eu tenho certeza, porque Deus, acima de tudo, existe o seu amor infinito, e se eu for merecedor, com certeza eu vou ficar bom. E se nós alimentar este pensamento positivo diariamente, se chama-se isso autocura. E nós melhoramos. Oramos, confiamos na providência divina. Dessa mesma forma, a libertação da mágoa, do ressentimento, das picuinhas do dia a dia, das nossas revoltas do dia a dia, das nossas dificuldades, devemos encarar o dia de cabeça erguida, confiante na justiça divina, e orar por aqueles que nos ofenderam, e não guardar mágoa e ressentimento. Então, por isso, André Luiz coloca com mais facilidade, nós vamos trabalhando essas células de dois modos para o seu ajustamento, tanto para o bem como para o mal. Então, depende de nós. O nosso pensamento, ou seja, o ser pensante, que é o espírito, que atua sobre a nossa mente, ele emite a ação deste pensamento, que é do espírito, e derrama sobre todo o nosso organismo as curas necessárias, de acordo, volto a repetir, do nosso merecimento. Jason de Camargo, em seu livro Educação dos Sentimentos, nos diz que as funções psíquicas do ser humano são aprimoráveis através de um processo educativo que atue nos mecanismos da mente. O homem, pela sua origem extrafísica, espiritual, possui uma série considerável de aptidões que podem sofrer um desenvolvimento gradativo. Gradativamente nós estamos trabalhando esse desenvolvimento em harmonia e harmônico, até atingir um perfeito equilíbrio físico e material, ou seja, espiritual e material. Olha a imagem que eu passei há pouco sobre as células. Então, esse equilíbrio, esse desenvolvimento gradativo, que é o nosso processo de evolução, que nós vamos educando através dos nossos sentimentos. Não é ter um sentimento de ódio que eu devo alimentar aquele ódio. É a mesma coisa que eu esteja colocando todos os dias uma gota de veneno dentro de um copo d'água e vou ingerindo este veneno. Então, quem toma é o mais prejudicado.
e fica direcionando pensamentos negativos a alguém, é pior ainda. Ação e reação. Tudo que desejamos ao outro, ele volta a nós, né? Então façamos ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Já é o grande pensamento, né? Allan Kardec faz várias referências à necessidade de trabalharmos os sentimentos. No livro O Céu e o Inferno, ele proclamava que no encarnado como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. É sobre o sentimento, as nossas emoções, é sobre o espírito, em evolução. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia, com todas as letras, a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar antes o último, que é o sentimento. Porque até então, o instinto é uma inteligência rudimentar, do qual nós usamos quando no princípio espiritual, quando na espécie animal. Porque quando criado, simples e ignorante, que fomos todos nós viajamos pelo reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até atingir a espécie humana. Então, até aí, no reino animal, era instinto de conservação, né? Então, disputando ali a posse do necessário para a sua sobrevivência. Então, era um tipo de inteligência. E nós, quando Deus escolhe, cria a espécie humana para que o espírito, nós, evoluísse a sua inteligência, o seu raciocínio, ele cria a espécie humana para que ele tivesse condições de desenvolver esse estado instintivo e trabalhando a inteligência, o nosso intelecto. Então agora nós estamos vivendo a era do espírito, a era de um processo evolutivo, aonde não podemos admitir mais que eu não sei. Agora nós já temos uma consciência de nós mesmos. Quando Jesus veio até nós, há 2024 anos atrás, 25 anos atrás, ele veio com esse propósito de despertar a humanidade, que somos filhos de Deus. Como ele próprio disse, vós são os deuses, poderão tudo fazer o que eu faço e muito mais. É evidente que isso é uma promessa, é uma proposta de futuro, e este futuro está aí nas nossas mãos, através do nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. E ele também disse, brilhe a vossa luz, vós sois a luz do mundo. Então, esse burilar dessa luz que está latente em nós, é nós que temos que trabalhar para que ela brilhe, alicerçado em cima do conhecimento. E Jesus anunciou para nós, que disse que ia rogar ao Pai, se me amares, assim ele disse para os seus discípulos, guardai os meus mandamentos, que eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará convosco para dizer, esclarecer tudo o que eu tenho dito e muito mais. E hoje, meus irmãos, em 1857, em 18 de abril, vem para as nossas mãos o Consolador prometido por Jesus, para esclarecer tudo o que ele tinha dito e muito mais.
e ainda dirigido e administrado pelo próprio Cristo, pela sua falange, a falange do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo no comando. Está aí, meus irmãos, o grande ensinamento que ele traz para nós nesta obra. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, ele dizia com todas as letras: a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, que é os nossos sentimentos, o nosso ser que somos. Palavras do Kardec nesta observação. Como aperfeiçoar os sentimentos sem educá-los? E como realizar essa caminhada de transformações sem que utilizemos os elementos educativos necessários? Por isso, educação. Educação no sentido da busca do conhecimento. Ora, tudo que nós visualizamos, escutamos e presenciamos, nós temos que fazer uma autoanálise ali na questão do conhecimento. Porque quando nós não temos esse conhecimento, é um cego que fica tateando as coisas sem ter um norte na vida. Ele está sujeito a qualquer momento cair em precipício e se machucar. E nós, em muitas coisas, em muitos momentos, somos como cegos. Porque se nós tiver este sentimento, essa educação desse sentimento, aprimorando através do conhecimento, nós não vamos nos deixar levar por algumas informações inadequadas que vai nos trazer sofrimento. Por isso, a doutrina espírita é uma doutrina que nos liberta da cegueira, da fé cega, e nos traz esta fé raciocinada, esta fé consciente daquilo que nós somos, filhos de Deus. Já se depararam a grandeza ser filho de Deus? Pois é. E não nos damos conta que somos filhos de Deus. Nós somos criação do amor. E isto é o que nos basta para nos sentir felizes, para saber que tudo podemos quando confiamos na providência divina. Uma simples observação de nós mesmos e da sociedade mostrará que as criaturas estão carentes de paz, de afetividade, de autoestima, de respeito mútuo, de bondade e das demais virtudes que esperam um momento adequado para serem desenvolvidas. Não é isso? Quando a gente presencia o mundo e a vida social que nós estamos vivendo, já começando por nós mesmos, a humanidade aturdida, preocupada, insaciável, sempre querendo mais e mais, a busca do ter, esquecendo do ser. Aquele momento que ele tem que parar consigo mesmo e fazer a reflexão divina, devidamente. Então, por isso, estamos em busca de paz. E aonde é que nós vamos buscar essa paz? Essa paz está dentro de mim, é dentro de nós. Eu tenho que trabalhar essa paz. Essa paz é uma virtude, é uma conquista que nós vamos aprimorando gradativamente, como falou anterior.
afetividade, necessitados de afeto. Quantos irmãos, quantos de nós precisamos daquele ombro amigo, daquela atenção, daquele irmão que nos escute? Essa afetividade, um sentimento puro, mas que seja puro e sincero. A autoestima, quanto é importante trabalhar a autoestima. E a maioria das vezes nos levantamos já de manhã com a nossa cabeça baixa, mal-humorado, não sente vontade nem de lavar o seu rosto, a vontade é continuar na cama o dia inteiro. O desânimo, a tristeza, a amargura, a mágoa prevalecendo. Ninguém gosta de mim, eu nasci nesse mundo para ser infeliz mesmo. Comigo nada dá certo, eu dou um passo para frente e 2 para trás. Vem essa lamentação, cai em desleixo consigo mesmo, não cuida de si. Então, trabalhando essa autoestima no sentido para baixo e não para cima. Então, nós temos que pensar positivamente, investir em nós mesmos na autoestima. Respeito mútuo, esse respeito mútuo é respeitar o meu irmão, fazer ao outro o que gostaria que ele me fizesse. Então, respeitar os direitos dele, assim como eu quero que ele me respeite. Então, esse respeito tem que ser mútuo, ser de ambas as partes. Não é querer que o outro me faça feliz, porque se o outro não me fazer feliz, eu não sou feliz. Se a minha mulher não me fazer feliz, eu não sou feliz. Se o meu marido não fizer feliz, eu não sou feliz. O meu filho, o meu irmão, o meu amigo, o ambiente de trabalho, a sociedade. Não, é eu que tenho que me fazer feliz. Porque quando eu estou feliz, eu estou adquirindo saúde, saúde mental e, consequentemente, saúde espiritual, física, material. Então, somos uma pessoa que irradia alegria, irradia felicidade. Isto é saúde. Basta apenas que façamos a opção pelo caminho regido pelas leis de Deus, pois somente estas trarão as bem-aventuranças almejadas por todos nós, as leis de Deus, as leis divinas. E quanto que nós transgredimos a lei divina. E muitas vezes achamos que Deus está errado e nós é que estamos certos. Não, meus irmãos, as leis são imutáveis, as leis divinas, e nós temos que ser obedientes às leis divinas, porque senão vai nos trazer sérios problemas de ordem material e, consequentemente, espiritual. É como se pudéssemos optar por 2 caminhos. Um deles nos levará para o sofrimento e o outro para a plenitude interior. Quais são essas? Ambos são regidos por leis específicas e antagônicas. As leis que regem a estrada do sofrimento são aquelas que estimulam o ressentimento, a mágoa, vingança, orgulho, egoísmo. Imagina, meus irmãos, quando nós fizer a nossa educação de sentimento, alicerçada em cima do conhecimento, então nós vamos nos libertando gradativamente do ressentimento, da mágoa, da vingança, do orgulho e do egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade. E isso gera violência. E com violência não chegamos a nada, absolutamente nada. No entanto,
as leis que regulam o caminho da felicidade do homem estimulam o perdão, a indulgência, a caridade. Perdão, indulgência, caridade e compaixão. Essas. Ah, mas Altamiro, é muito fácil. É muito fácil falar. Mas quem está dizendo que é fácil? Tudo o que vamos aprimorar, tudo que nós queremos de bom, requer sacrifício. No campo material, por exemplo, esta obra aqui que está. Quantos anos foi estudado, pensado, aprimorado, organizado, sacrifício, reuniões e reuniões, equipes que passaram, equipes que não estão mais aqui, outros já desencarnaram e outros que aqui estão, passando bastão um para o outro, para que se concretizasse esta obra. Sacrifício. Tudo na vida requer sacrifício. E para o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão, a bondade requer sacrifício. Desprendimento. É um investimento que nós vamos fazer em nós mesmos. Não fizemos tanto sacrifício desde a juventude até a maturidade, até uma idade de 60 anos, sonhando com a nossa aposentadoria, uma boa poupança para viver tranquilamente, em paz, financeiramente, para deixar algo para a família, para dar educação, para dar um ensino, enfim, para ter o nosso conforto. Então, por que não vamos investir no mais importante que é no espírito, que somos nós? Porque a matéria vai ficar aqui. É importante enquanto nós estamos aqui. E depois, como fica? Como é que nós vamos chegar na espiritualidade, nos deparar diante do nosso anjo guardião, da espiritualidade amiga, que ficaram velando por nós, torcendo por nós, para que nós conseguíssemos conquistar aquilo que nós programamos? Como é que nós vamos chegar? Muitas vezes de mão vazia e aturdido pela mágoa, pelo sofrimento, pelo orgulho, pela ambição, pelo egoísmo. E vai nos acarretar mais sofrimento do que quando estávamos aqui. Recebemos depois um corpo novo, mas nesse corpo está registrado o nosso arquivo, no corpo perispiritual, que será o molde daquele corpo que nós vamos ter. Se essa mágoa ficou cicatrizes dentro de cada um de nós, vamos trazer conosco as enfermidades mais uma vez. Por isso, quando as nossas vicissitudes não são dessa encarnação, são de outras, que nós não conseguimos nos desvencilhar. Estou passando, já vou terminar. Então aqui deixa esta imagem linda do nosso Mestre Jesus para nós, né? Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Está em Mateus 11, 28 a 30. Capítulo 6, o Cristo Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí está o grande educador, o grande mestre das almas, o médico das almas, Jesus. Ele já veio até nós.
Agora Ele está com seus braços abertos, esperando por nós, e na figura ali, tão simbólica, nos mostra aqueles irmãos abraçados com Jesus, com problemas sérios, com dificuldade de se libertar dessas amarras, da mágoa, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, do materialismo, das enfermidades físicas e, acima de tudo, morais. Então, mas Jesus diz: quando estiveres aflito, sobrecarregado, vinde a mim, que eu te receberei com os meus braços abertos. Então, meus irmãos, vamos caminhar na direção de Jesus. Agradeço a atenção, o carinho de todos, agradeço a espiritualidade amiga pela assistência e rogamos a Deus, a cada um de nós, muita paz. Deus abençoe. Agradecemos ao nosso irmão Altamiro por essa mensagem, por esses ensinamentos, que possamos retirar dos nossos corações a mágoa, o ressentimento e vibrar sempre pelo amor, assim ensinado por Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, Senhor, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, os amigos espirituais da Irmã Clarice, toda a equipe espiritual do Portal da Vida, encerramos a primeira parte dos trabalhos da tarde e vamos para a segunda, que é o passe. Que assim seja.